Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, capítulo 4. E hoje eu gostaria de ler somente o verso 16. 1 João, capítulo 4. O verso 16. Diz assim o texto: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Que Deus, conforme a oração, possa abençoar a leitura e a exposição desse texto inspirado e que possa, como a oração nos diz, transformar nossa mente, nosso caráter, nossas emoções, todo o nosso ser. Irmãos, na semana passada nós vimos o versículo 14 e vimos nesse versículo que ele pode ser considerado como a essência do ensino do Novo Testamento acerca daquilo que nós devemos crer a respeito do nosso Senhor Jesus como o Salvador das nossas almas, né? Vimos que Jesus não é simplesmente um auxiliar nosso, não é simplesmente um assistente nosso. Ele não é apenas alguém que nos encoraja, não é meramente um exemplo a ser seguido. Na verdade, irmãos, há um aspecto aqui em que nós devemos nos guardar de pensar, talvez pensar ousadamente, que nós temos condições em nós mesmos de seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus. Porque se olharmos as páginas dos evangelhos, nós precisamos constatar que ele é um ser glorioso, que ele é um ser santo, que ele é realmente divino, Deus encarnado. E não é possível a nós seguir o exemplo de Jesus. Mas graças a Deus, João nos diz que nós não somos chamados a seguir esse exemplo com a finalidade de sermos aceitos pelo Pai. Porque a mensagem que nós recebemos, a mensagem do Evangelho é basicamente essa: Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele guardou a lei, ele satisfez as exigências da lei. E ele nos ofereceu a justiça dele mesmo. Ele nos libertou da culpa do pecado. Ele agora opera em nós a fim de nos libertar do poder do pecado em todos os seus aspectos. E no fim, nós sabemos, ele vai tomar a cada um de nós individualmente pela mão para nos receber na glória eterna. Então, precisamos guardar a afirmação do verso 14, no verso 16, e vimos, 14 mesmo, né? E testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Então, irmãos, diante dessas coisas que nós estamos aprendendo, a pergunta que nós precisamos nos fazer é essa: eu, de fato, acredito que Jesus é o Salvador do mundo? Mais ainda, eu de fato acredito que Jesus é o Salvador da minha alma. Em outras palavras, em quem eu confio quando eu penso naquele dia em que eu estarei diante de Deus. Eu vou olhar para mim mesmo, para os meus esforços, para a minha vida, para os meus atos, ou eu me volto e me entrego totalmente ao Senhor Jesus como o Salvador da minha alma? Eu dependo dele ou eu dependo de mim mesmo? É Cristo e somente Cristo o verdadeiro Salvador da minha alma? E tendo dito isso, irmãos, João, nesse verso 16, tendo em vista tudo aquilo que ele havia exposto nesse contexto imediatamente ao anterior, ele vai nos levar a dar um passo adiante. Ele nos disse, no versículo 14,
que os apóstolos viram e que os apóstolos testemunharam que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Depois ele nos afirmou que se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, em outras palavras, se alguém diz amém, aquilo que os apóstolos confessaram e aquilo que os apóstolos testemunharam, essa pessoa pode ter certeza de que Deus permanece nela e ela permanece em Deus. Assim diz João no verso 16, reparem, conhecemos, não mais João e os outros apóstolos, mas todos os cristãos. E cremos, mais uma vez, não mais somente João e os apóstolos, mas todos os cristãos. E essa palavra aqui, reparem, ele fala crer e conhecer, e a palavra aqui, conhecer, podia ser traduzida como fidúcia, digamos, confiança. É uma fé confiança, essa fé confiante no amor do qual eu estive falando de João. O amor que Deus tem por você. Então, esse é o resumo do contexto imediato. Ou seja, João trata aqui o amor de Deus em termos de conhecimento e de confiança. E o que João está querendo nos mostrar aqui, irmãos, nesse passo a mais que precisamos dar? Primeiro, que nós precisamos reconhecer que existem tendências em nós, tendências erradas em cada um de nós. E eu penso que, basicamente, aqui há duas tendências que nós devemos, às vezes, reconhecer que nós temos, que nós podemos estar em um determinado aspecto inclinados em direção a um interesse muito grande, muito profundo em teologia, em doutrina, mas em um sentido meramente intelectual. Nós podemos ser atraídos por muitos aspectos da doutrina, pela complexidade, pela profundidade, pelas sutilezas e talvez pela beleza que ela apresenta, porque ela é bela. Mas nem sempre essa atração redunda também em uma atração e em uma preocupação com a vida prática. Ou seja, nem sempre o conhecimento da doutrina se transforma em crença, em fidúcia, em confiança. Pode parecer até estranho, mas eu já vi gente, né, que fica até brava quando conversa sobre o amor de Deus. Quando, às vezes, a pessoa discorda de alguns aspectos da doutrina, ela fica brava, mesmo conversando sobre o amor de Deus. Às vezes, pode acontecer também, quem sabe, que nós que somos muito envolvidos nesses aspectos doutrinários, acabamos, muitas vezes, desabando emocionalmente, caindo em depressão diante de situações que irmãos que nós consideramos mais simples na fé, não tão profundos na fé, venham enfrentar essas mesmas situações com destemor. E assim, irmãos, nós mostramos que a nossa vida cristã provavelmente tem sido mais teórica do que prática, que a doutrina está mais, na mente e tem sido pouco aplicada à nossa vida. Eu penso que tem uma ilustração um tanto quanto jocosa. Os mais velhos me perdoem, já ouviram não sei umas quantas vezes ao longo dessas décadas, mas a gente nova na igreja, né? Daquela senhorinha que ouviu falar de um rapaz que estendeu um fio de arame forte, grosso, atravessando uma catarata, uma cachoeira grande, e ele disse assim: eu vou atravessar essa cachoeira aqui, esse fio de arame farpado, de arame, farpado não, né? Senão, de arame, pilotando uma moto. Aí todo mundo disse: não vai. E a velhinha lá disse: vai, eu conheço ele, eu sei que ele é capaz. E ele foi. E ele disse assim: agora eu vou voltar sem as mãos.
Aí ele disse, pessoas disseram, não, agora ele vai cair. E a velhinha disse, não, ele vai, eu sei que ele vai, eu conheço ele, né? E ele voltou sem as mãos. E aí ele disse uma terceira vez, agora eu vou voltar sem as mãos e carregando alguém na garupa. E agora disseram, não, agora é impossível. Eu sei que ela é capaz. Aí disseram para ela. É exatamente essa figura jocosa, irmãos, que mostra exatamente como a nossa vida cristã, muitas vezes, é mais de boca e de teoria do que realmente aplicada à nossa vida prática. Esse é um ponto. Qual outra tendência que pode haver? Pessoas meramente, digamos assim, subjetiva, descartam o ensino, descartam a doutrina, não estão interessadas na doutrina e não gostam, entre aspas, de perder tempo com definições doutrinárias. Essas pessoas dizem que, na verdade, a única coisa que importa realmente é que nós sejamos capazes de dizer aquilo que o cego de nascença disse. Eu não sei se Jesus é pecador, se Jesus não é pecador, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. É isso que é importante. O que é importante é que eu antes era daquela maneira e agora eu sou dessa maneira. Eu não preciso de definições doutrinárias porque eu tive uma experiência viva, vital com o Senhor Jesus. E assim, irmãos, nós corremos esses perigos dos extremos, né? E a tendência é que nós sempre tendemos, a tragédia, desculpe, é que nós sempre tendemos a ser atraídos por um ou outro desses extremos ruins. E por isso, conforme Sara orou, nós precisamos sempre lembrar, irmãos, sempre lembrar, né, que o Evangelho ele tem como objetivo alcançar não apenas a nossa mente, nem apenas as nossas emoções ou o nosso coração, não apenas a nossa vontade, mas a nossa mente, a nossa vontade, o nosso coração. A totalidade do nosso ser tem que ser rendida ao Senhor Jesus. O Evangelho não é somente de mente. Por outro lado, não é somente de coração. Tudo precisa estar junto e rendido a Cristo. Paulo afirma isso, essa verdade, em uma declaração valiosa em Romanos capítulo 6, verso 17. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, reparem agora, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Ou seja, obedecer com a vontade, obedecer de coração, envolve a emoção. E o que nós devemos obedecer? A forma de doutrina a que fomos entregues. Há uma doutrina a qual nós precisamos nos entregar. Precisamos obedecer. Vontade e de coração. E João aqui, nessa sessão que nós estamos estudando, diz a mesma coisa que o apóstolo Paulo. Ele diz, nós, os apóstolos, nós vimos e testemunhamos. Existe uma mensagem, existe uma doutrina. No que eu tenho que acreditar? O que eu tenho que saber? O que eu tenho que viver? Em tudo aquilo que foi testemunhado, transmitido pelos apóstolos. Então, irmãos, qualquer pessoa que não se submete a isso, que, em primeiro lugar, não se submete a Jesus como Salvador, como o Filho de Deus, ele está fora desse caminho. Por mais bela, por mais nobre, por mais edificante, por mais atraente que seja a doutrina que ele venha a seguir, ou a mensagem que ele venha a dizer, ele não conhece o amor de Deus. Porque, como diz João e os demais apóstolos, é somente em Jesus que nós podemos ver a verdadeira manifestação do amor de Deus por este mundo. No Filho. E somente no Filho o Pai manifesta o seu amor. Paulo diz isso em Romanos 5,8. Deus demonstra o seu amor por nós em que Cristo morreu em nosso favor.
quando nós ainda éramos pecadores. Por essa razão, é por essa razão que nós não devemos nunca, jamais tentar conhecer a Deus e o seu amor por qualquer outro caminho, a não ser pelo Senhor Jesus. E me permitam ser repetitivo. Isso significa que todos nós devemos rejeitar qualquer ensino que diga que nós podemos ter qualquer ligação direta com Deus a parte de Jesus. 1 Timóteo 2,5. Há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E sem esse bendito mediador, nós realmente não podemos conhecer a Deus. Dito isso, irmãos, notem aqui também o que João está expondo. Ele está expondo dois elementos. Um elemento objetivo e um elemento, digamos, subjetivo da fé. O elemento objetivo é a doutrina. São os fatos referentes ao Senhor Jesus. É a interpretação doutrinária desses fatos, e se nós realmente cremos em todas essas coisas, nos fatos e nas interpretações apostólicas. E o objetivo, o elemento subjetivo, qual seria, irmãos? Se nós cremos, então haveremos de amar. Nós amamos. O amor de Deus está em nós e é transmitido por nós. Nós o haveremos de sentir e retribuiremos a esse amor, e retribuiremos esse amor amando-nos também uns aos outros. Vejam, por exemplo, essa afirmação de Pedro. 2 Pedro 2,7. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra, se referindo a Jesus, é preciosa. Preciosa. Reparem, irmãos, a fé não tem valor nenhum se não nos levar a esse ponto, a essa posição de considerar que Jesus é verdadeiramente precioso para você. Por isso, a grande questão que esse versículo nos apresenta e dar a João e também aos primeiros cristãos e dizer juntamente com eles que você também tem conhecido esse amor que Deus tem por você? Ou a sua profissão de fé tem produzido, na verdade, poucos resultados práticos na sua vida cotidiana? Reparem que João escreveu aqui para pessoas que estavam vivendo em um mundo muito difícil, em um período histórico muito difícil. Talvez você diga que também nós estamos vivendo em um período histórico muito difícil aqui no nosso país. Mas mesmo vivendo em períodos difíceis, nós podemos conhecer o amor que Deus tem por nós e mais, e nos alegrar nisso. Somente se você conhecer esse amor, de fato, é que você pode dizer de coração, do fundo da sua alma, e cantar com convicção que nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa neste mundo ou no porvir pode te separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Reparem que o apóstolo Paulo, ele, ao mesmo tempo que gosta de afirmar essa doutrina o tempo todo, ele também gosta de afirmar isso de modo particular, se referindo a ele mesmo. Por exemplo, Gálatas 2,20, ele diz assim: o Filho de Deus que me amou e que se entregou por mim. Em toda, digamos, sua plenitude, em toda a sua glória, como o apóstolo Paulo. E ainda assim, ele diz, ele morreu, mas foi por mim. Ele me amou a mim. Esse é o conhecimento pessoal do apóstolo Paulo. Essa é a apropriação pessoal da qual João está querendo nos fazer com que nós entendamos isso. Esse é o passo a mais. E reparem, irmãos, que esse é o ensino que nós podemos ver em todo o Novo Testamento. 1 Pedro 1,8, diz o apóstolo Pedro: mesmo não o tendo visto,
Vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Mais uma vez, a mesma pergunta. Nós somos assim? Nós fazemos assim? Nós cremos assim? Nós nos alegramos assim? Eu já vi cristãos que dizem assim: os cristãos primitivos tiveram um grande privilégio. Eles viram a Jesus. Nós não vimos. Se eu tivesse esse privilégio, como eles tiveram, de ver a Jesus, a minha vida seria melhor, a minha vida seria diferente, a minha fé seria maior. Mas reparem que Pedro está dizendo aqui, escrevendo a cristãos que não o viram. Na verdade, foram poucos. Se você for ver, diante da multidão dos que creram, que realmente viram a Jesus. Eles não viram. Da mesma forma que eu e você também não vimos. O que eles viram e o que eles aceitaram, o que eles tinham, era o testemunho apostólico, o ensinamento apostólico. Eles aceitaram esse testemunho e esse ensinamento, essa confissão, eles passaram a amar a Cristo e passaram a se regozijar em Cristo com alegria indizível e gloriosa. E nós? Vamos olhar para o passado mais recente. Podemos abrir o nosso inário, por exemplo. Você pode reparar, você pode notar como os nossos hinos estão cheios desse ensinamento e desse sentimento, dessas expressões de amor por Deus e pelo nosso Salvador, desse desejo de conhecer a Deus cada vez mais, do desejo de ter mais intimidade com o Senhor Jesus, dessa consciência de um conhecimento pessoal, de uma vida que tem esse deleite em andar com Ele. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber. E sendo por ti mesmo doutrinados, de mais e mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do teu vasto amor. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, ali vertendo sangue carmesim, canta minha alma então a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Nunca meus lábios cessarão, ó Cristo, de bendizer-te, de cantar-te glória, pois guardo na alma teu amor imenso, grata memória, o grande amor que meu Jesus por mim mostrou na rude cruz, morrendo a fim de me salvar. Quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor de certas ideias, certas noções a respeito do amor de Deus é algo que nós precisamos passar a conhecer na nossa vida diária, na nossa vida prática. Lembra daquela grande declaração de Paulo? Eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que eu confiei a Ele até aquele dia. O que Paulo está querendo dizer, irmãos? Em outras palavras, Paulo pode estar dizendo assim: eu conheço o amor que Deus tem por mim, e eu sei o que esse amor haverá de fazer por mim até o último dia. E eu? E você? Conhecemos? Irmãos, ninguém sabe o que o amanhã vai trazer para nós. Nem o hoje, mais tarde, né? Às vezes a gente vai para casa pensando em descansar e acontece alguma coisa, e nós temos que ir para o hospital. Quantas vezes já aconteceu lá em casa, e provavelmente na casa de vocês? Coisas inesperadas. Nossa vida nesse mundo é realmente incerta. E por isso, irmãos, acima de qualquer outra coisa, nós precisamos saber aquilo que é certo. E não existe nada mais certo do que saber isso. Deus te ama. Você precisa saber que você está nesse relacionamento de amor com Deus por meio de Jesus Cristo. E independentemente daquilo que aconteça em redor de você, Deus vai estar sempre com você.
Você precisa confiar nisso, ter essa fidúcia. Seja o que for que você vir a enfrentar, você é o filho ou filha de Deus e Deus te ama. Nós podemos dizer isso. Não vou dizer isso indiscriminadamente, mas porque isso é precioso. Não é uma moeda barata. Deus ama você, filho, filha. E se você sabe disso, há um sentido, então, irmãos, que tudo mais perde a importância. Que possamos dizer como o apóstolo Paulo, eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Em outras palavras, se temos Jesus, nós temos todas as coisas. Se temos todas as coisas, mas não temos Jesus, nós não temos nada. Assim, diz João, conhecemos o amor que Deus tem por nós. Que Deus, irmãos, nos permita que nos unamos a essa grande nuvem de testemunhas, a esse grande coral da igreja glorificada que canta na eternidade. Conheço sim, conheço o amor que Deus tem por mim. Que Deus possa nos abençoar e nos guardar. Pai Celeste, nós te louvamos, Senhor Deus, pela tua bendita palavra, pelo consolo imenso que ela nos traz, Senhor Deus, pelo conforto que podemos ter, se realmente podemos descansar nos braços eternos do nosso Pai Celestial, que nos ama de tal forma que enviou o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados, Senhor Deus. Na sua morte temos vida plena. Aquele que crê no Senhor Jesus, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Ó Pai, possamos ser como Jacó, no val do Jaboque, nos agarrando no Senhor e dizendo, não te soltarei enquanto tu não me abençoares. E que tu nos abençoes, Senhor Deus, com a tua presença, Senhor Deus. Que tu nos abençoes, Senhor Deus, com a presença do teu Santo Espírito, Senhor Deus, no nosso coração. Que tu nos abençoes, Senhor Deus, com a convicção de que o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Podemos muitas vezes e em muitos dias não ter os nossos sentimentos, Senhor Deus, favoráveis a nós. Ter uma sensação, Senhor Deus, de solidão e de desamparo. Mas acima, Senhor Deus, dessas sensações enganosas, Senhor Deus, do nosso corpo frágil, que o Senhor nos dê a firme convicção e a fé perene, Senhor Deus, de que realmente nada pode nos separar do teu amor que já foi manifestado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E que se o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores, muito mais agora, que fomos reconciliados pelo sangue de Jesus, o Senhor que nos deu a Cristo não nos dará juntamente com Ele, graciosamente, todas as demais coisas. E assim que possamos, Senhor Deus, dia a dia, nos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz, buscar, Senhor Deus, em primeiro lugar, o Teu reino, a Tua justiça, confiados, Senhor Deus, de que todas as demais coisas o Senhor haverá de nos dar. Acima de tudo, Senhor, nos dê a plena convicção de que somos amados por Ti. No nome de Jesus nós choramos e Te agradecemos. Amém e amém.